projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo que institui bônus para os servidores da Secretaria Municipal de Educação e da Fundação Municipal para Educação Comunitária foi aprovado pelos vereadores e amplamente discutido aqui na tribuna. É fato que a gente vai votar favorável ao projeto, mas a gente gostaria de debater e discutir algumas questões que são muito importantes para debater esse tipo de projeto que tem sido anualmente apresentado aqui nessa casa, né? Primeiro, a gente vai falar sobre essa questão do bônus, dizer que os servidores públicos municipais de Campinas necessitam e têm direito a ter uma política séria de valorização dessa categoria e de valorização do serviço público. A discussão desse bônus se deu na campanha salarial, e aí a gente precisa lembrar que bônus não é valorização, né? Muitas vezes, uma política como essa, que pode estar acontecendo agora e que, se a gente não conseguir reverter, ela é algo que vai prejudicar muitos servidores. Então, os servidores da nossa categoria, né, os servidores municipais, a gente precisa ter uma discussão séria sobre carreira, a gente precisa ter uma discussão séria sobre concurso público, a gente precisa ter uma discussão séria sobre campanha salarial digna. Votei favorável na Comissão de Constituição e Legalidade, vou votar favorável na legalidade desse projeto, mas também quero concordar com a vereadora Guida Calisto, que problematizou algumas questões desse projeto. A primeira delas é que, já questionei isso em outro projeto, não entendo porque esse projeto tem que tramitar em regime de urgência. Era sabido que esse projeto iria em tramitação. É um projeto que foi acordado na campanha salarial, ou seja, estava previsto tramitar o projeto do bônus. Não tem por que tramitar em regime de urgência. E por que eu estou questionando isso? Porque, se acontecesse a tramitação normal, a gente ia ter uma reunião da Constituição e Legalidade, que teve reunião da Comissão de Constituição e Legalidade semana passada, então poderia ter sido discutido, ou poderia ter sido discutido em outra reunião de Comissão de Constituição e Legalidade, para que viesse votar aqui hoje, poderia ser discutido na Comissão de Constituição e Legalidade, e poderia ser discutido no mérito, que a gente poderia, inclusive, aprofundar a discussão. Eu também concordo com a vereadora Guida Calisto e a vereadora Mariana Conte, de que uma política efetiva de valorização dos servidores é uma política de valorização do salário dos servidores, que incorpora ao salário dos servidores uma valorização mais justa, o que infelizmente não ocorreu e que não tem ocorrido nos últimos anos em relação aos reajustes que os servidores têm tido nessas últimas décadas, né? Há diversas perdas salariais que foram se acumulando e que não foram corrigidas de maneira adequada pelo serviço público, pela prefeitura, inclusive por essa casa, porque nós, após a campanha salarial, esses acordos vêm a essa casa para serem aprovados nessa casa. Eu, inclusive, sempre votei contrário a esses acordos que foram marcados por reajustes abaixo da inflação, que foram marcados por políticas que realmente não incorporaram todas as perdas do último período. Compreendendo a condição de trabalho de cada um e de cada uma, portanto, defendendo, inclusive, como o direito ao adoecimento e ao cuidado, né? Portanto, nós chegamos aqui no debate desse projeto. Então, como servidor público do Estado de São Paulo, eu também não posso aceitar que isso se transforme em política de valorização dos servidores, uma política que seja de dignidade no nosso trabalho, porque nós precisamos da remuneração adequada,
nós precisamos de carreira, nós precisamos de um conjunto de outras questões para poder garantir o trabalho digno, garantir o nosso empenho. Mas o bônus vem sendo instituído como política em diversos entes da federação. Por isso, um primeiro destaque: se de fato, como foi informado aqui pelas trabalhadoras, esse dispositivo passou na campanha salarial, e se isso vai se instituindo como uma política anual que vai se adotar como critério, é necessário que haja um regramento permanente e que deixe como única pendência a questão desse índice. Para falar desse projeto, né, que é um bônus que foi discutido na campanha salarial juntamente com os trabalhadores e trabalhadoras. E naquele momento que foi apresentado, era um bônus, sim, para todos. Era um bônus que seria para ter um reconhecimento da categoria. Era um bônus que poderia, inclusive, modificar ali, né, essa ideia de trabalho. Mas, quando o projeto chega, a gente vê que isso não é realidade, que não é um reconhecimento, mas sim uma punição, uma exclusão, uma divisão. Aquelas pessoas que têm um dia de atestado e muitas vezes acaba sendo rejeitado, já perdem o seu direito ao bônus. Aqueles que têm a LTS por mais de 15 dias também perdem o seu direito ao bônus. Então, que tipo de valorização é essa? Teve aqui uma reunião aqui no plenarinho, onde participou o Gustavo Peta, o vereador Gustavo Peta, o vereador Cecílio Santos, o Paulo Bufo, Guida Calisto, Paula Haddad, Paola Miguel e Mariana Conte, onde também esteve aqui o líder do governo, ficou com compromisso de encaminhar e fazer uma conversa ao executivo para que a próxima votação, se vai ser favorável ou não a emenda aqui a vocês. Então, ficou esse compromisso acordado.